Estamos de volta com o Jornal da Cidade e a nossa sala de entrevistas de hoje recebe a promotora Maria Constância para falar sobre a violência contra a mulher. Vamos ver como anda a situação aqui em nossa cidade. E a nossa sala de entrevistas de hoje recebe a promotora de justiça de Paracatu, a doutora Maria Constância. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, essa semana é comemorado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E várias campanhas ativistas estão sendo realizadas em todo o Brasil. Sim, Carol. Na verdade, assim, há uma ligação entre o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, logo em seguida o dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O dia 25 de novembro, esse Dia Internacional de Combate à Violência, é um dia marcado em razão do assassinato de 3 irmãs, as irmãs Maribal, a Pátria, a Minerva e a Maria Teresa. São mulheres que lutavam contra a ditadura e a afronta aos direitos humanos na República Dominicana, a ditadura do Rafael Trujillo, e elas foram visitar os maridos delas que estavam presos na época da ditadura, e na volta elas foram brutalmente assassinadas e foi simulado como um acidente de carro. Mas elas foram assassinadas, isso estou comprovado. E a comoção foi tal na comunidade internacional com a morte dessas 3 mulheres, que foi uma grande causa da queda do Rafael Trujillo. E em 1981, essa data foi estabelecida, 25 de novembro, foi estabelecida como a data do combate latino-americano à violência contra a mulher. Em 1999, quer dizer, 18 anos depois, a ONU conseguiu instituir internacionalmente como o Dia da Não Violência contra a Mulher, em razão da morte trágica dessas 3 mulheres. E essa semana em que é comemorado o Dia da Não Violência contra a Mulher, o governo lançou uma campanha chamando a atenção para o problema para que as mulheres denunciem. Essa na verdade, são 20 dias de ativismo, né? E assim, inclusive o Conselho da Mulher em Paracatu está fazendo esses 20 dias de ativismo, que terminaria no dia 10 de dezembro, que é a data instituída pela ONU, é a data da Declaração de Direitos Humanos, que foi decorrente da Segunda Guerra Mundial. E qual seria hoje, doutora, a realidade de Paracatu com relação à violência contra a mulher e o número de feminicídios? Pois é, em Paracatu nós temos, olha, os dados da PM, eu peguei hoje com o comandante esses dados, em 2018 nós tivemos 404 ocorrências de violência contra a mulher, ocorrências que foram atendidas pela PM. Dessas 404 ocorrências, nós tivemos, elas nem todas viraram um processo, né? Até se tornar um processo, tem toda uma questão de colheita de provas, do interesse da vítima ou não. Em 2019, até hoje, nós tivemos 363. Perceba que nós já temos mais de uma ocorrência por dia. Acredito que se continuar nesse rumo, que nós tenhamos uma redução muito baixa de 10% das ocorrências da PM. Eu trouxe os dados também do Ministério Público, e eu trouxe desde 2015. As denúncias envolvendo a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela não é só o feminicídio, ela não é só a lesão, ela envolve ameaça, a lesão patrimonial, a lesão psíquica, né? Psicológica, o destruir psicologicamente a pessoa. E nós tivemos, em 2015, 177 denúncias, em 2016, 60, em 2017, 74. Em 2018, 122 denúncias. O que são denúncias? É porque
normalmente o cidadão relaciona denúncia àquela ida na delegacia, chamada da PM. Não, isso aqui já é um filtro. Já se passou pela delegacia, já se chegou ao Ministério Público e já virou processo. Então, quando eu falo denúncias, estou falando no termo técnico. Então, assim, você percebe que há uma redução das ocorrências que chegam até a Polícia Militar, passam pela Polícia Civil e que chegam ao Ministério Público e se tornam processo. Já há um funil aí, mas, felizmente, e eu acredito que isso se deva a uma credibilidade na Justiça que se ampliou e que nós estamos empenhados em fazer, e quando eu falo nós, eu estou falando de Ministério Público, das polícias, principalmente a Polícia Militar, que eu tenho que agradecer muito, ao Judiciário e a todos os órgãos que estão envolvidos na segurança pública. São várias ações, né? São várias. Que são desenvolvidas no município. Em 2018, nós tivemos 122 denúncias. Em 2019, nós não terminamos o ano e nós já temos 134. Quer dizer, aí sempre vem a pergunta: vocês aumentou o número de processos? Eu faço uma ressalva. Eu acho que aumentou a credibilidade na Justiça, a credibilidade nas medidas protetivas, e as pessoas estão vindo mais ao Ministério Público buscar. Em relação ao feminicídio, que você me perguntou, nós tivemos 4 em 2015, 2 em 2016, em 2017, 4, em 2018, 8, em 2019 nós já tivemos 3 denúncias, só que 2 fatos são de 2019, um era de 2016, que nós só conseguimos denunciar agora. Então, apesar de ainda termos números alarmantes e do feminicídio ser um crime brutal, há uma diminuição. Medidas protetivas também, eu não vou falar. O que chama mais a minha atenção é o aumento de denúncias das mulheres se abrirem em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Que nós tivemos só 12 em 2015, 2 em 2016, e aí em 2017 tivemos 33, 2018, 22. Em 2019, até novembro, já tivemos 41. Quer dizer, eu acredito que crimes contra a dignidade sexual, né, estupros e abusos de todas as formas, já ocorriam, mas acredito que as pessoas estão tendo coragem de falar. Em especial, em relação ao Paracatu Lar Familiar. Nós temos, é um grupo reflexivo, né? E nós temos um trabalho voluntário com o pessoal da Casa da Amizade, algumas advogadas, doutora Ana Lúcia, doutora Cidileia e doutora Daniela Mendes. E o trabalho que elas estão fazendo é fantástico. Acontece que a gente está tendo um certo gargalo. A gente precisa de pessoas da área de educação, a gente precisa de pessoas da área de psicologia e a gente precisa muito do pessoal da área de assistência social. Primeiro, um único encontro não conseguimos mudar tanto a realidade. E para ampliar esses encontros, a gente precisa ter pessoal preparado, né, para receber essas pessoas, a gente precisa ter para onde encaminhar essas demandas. Uma tentativa que até agora se mostrou frustrada, mas eu acredito que com esses resultados a gente consiga sensibilizar, seriam com as escolas, as universidades, né? Porque uma das minhas ideias, eu estou tentando, é fazer um convênio, seja com o Ministério Público ou com a Casa da Amizade, mas a gente fazer um convênio para que os estudantes de psicologia, por exemplo, possam nos ajudar nessas oficinas, até para a gente poder ampliar, e isso seja contado como horas, né? Se as faculdades concordarem em fazer esse convênio, horas extracurriculares para eles. Não sei se um projeto de pesquisa, mas nós precisamos muito. Inclusive, a nossa pretensão é que essas oficinas já foram atendidas, crianças e adolescentes, atendam também aos filhos que estão assistindo essas agressões. E nós já tivemos alguns atendimentos, mas nós precisamos do pessoal. A superintendência mandou uma vez uma pedagoga, a gente até achou que ela ia ficar com a gente, ou foi um pedagogo, não sei, um profissional,
a superintendência de ensino, mas não sei se não deram tanta continuidade. Aí eu queria ver se para 2020 a gente conseguia esse pessoal de uma maneira permanente. Não uma mera visita, vou lá conhecer o projeto, mas alguém que parcere e talvez torne possível a gente já encaminhar para um grupo reflexivo com a psicóloga, especializado nessa questão familiar, nesse conflito, né? Ok. Doutora, nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista e vamos prosseguir com a segunda parte na próxima sala de entrevistas. Sem dúvida nenhuma, é um tema que precisa ser discutido, debatido e muito com toda a sociedade. O combate à violência doméstica. Amanhã você verá a segunda parte dessa entrevista com a promotora Maria Constância, que vai falar aí sobre questões importantes desse assunto, desse tema aqui em nossa cidade. Você não pode perder. O Jornal da Cidade de hoje está terminando, nós não temos mais tempo, mas eu convido você a ficar ligado na programação da TV Minas Brasil. Você pode rever os conteúdos da edição de hoje nas nossas plataformas digitais. Mais informações às 7 da noite no Minas Brasil Notícias com a Thalita Mendes. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.